Bom dia, irmãos, a paz seja com todos. Amém? Com muita alegria, muita felicidade que estou aqui hoje, muito temor que estou aqui hoje para compartilhar aquilo que Deus tem falado na minha vida. Tudo aquilo que tem acontecido e que Deus vem trazendo a sua palavra como um bálsamo para mim, para minha vida, para minha casa e para minha família. Tiagão, esse projeto? E hoje eu gostaria de falar sobre este tema, que é vista ou visão? Qual a sua perspectiva? Vista ou visão? Qual a sua perspectiva? Eu gostaria de compartilhar alguns textos nesta manhã. O primeiro deles está em 2 Reis, no capítulo 6. Tá pequenininho, pessoal, mas eu leio aqui para vocês, tá bom? E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão por ali. Por isso, o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que tinha o avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto antes de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Na sequência aqui, a partir do 15, diz: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Aqui nós tínhamos dois homens, Eliseu e o seu moço, e o seu servo. E um possuía uma vista sobre aquela situação que estava acontecendo. E o outro possuía a visão real do que estava acontecendo. O servo de Eliseu, ele conseguia visualizar somente aquela situação. Então, naturalmente, eu imagino ele chegando ali, olhando e vendo aquele exército enorme da Síria chegando. E o detalhe é que o exército da Síria estava ali unicamente para pegar Eliseu. Aquela quantidade de carros, aquela quantidade de pessoas postas ali com armas de guerra. Eu imagino ele olhando e temendo. Naturalmente, ele olhou e viu aqueles homens e chegou e deve ter pensado: já era, vai acontecer uma coisa muito ruim aqui. Ele tinha a vista do que estava acontecendo. E Eliseu era guiado pela visão que o Senhor dava para ele. Eliseu sabia o que estava acontecendo porque o Senhor o revelava o que estava acontecendo. E nós lemos ali a tranquilidade de Eliseu quando ele diz, no versículo 16: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E ainda pediu para o Senhor para que abrisse os olhos do seu servo, para que ele também pudesse enxergar o tamanho do seu poder, do poder de Deus, que estava no controle, mais uma vez, daquela situação, como tantas outras que eles já tinham passado até aquele momento. Então aqui a gente temos duas pessoas que andavam juntas, todos os dias, Eliseu e o seu servo. Entretanto, duas situações.
uma vista e uma visão. Eu gostaria de ler agora Atos 9, e aqui a história sobre Paulo e sobre a conversão de Paulo, e que traz alguns ensinamentos também a respeito de vista e visão. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzissem presos até Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiado pela mão, o conduziram. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. E aqui eu começo a expor um pouco do que essa passagem me trouxe. E para entender um pouco, a gente tem que entender quem era Saulo. E Saulo, ele era um fariseu e observador da lei. Ele foi instruído desde muito jovem por mestres da lei, por grandes mestres da lei, como Gamaliel. Intensamente perseguiu e matou muitos seguidores de Jesus, por considerar eles traidores da lei mosaica. Saulo, ele seguia fielmente a visão que lhe fora construída durante toda a sua vida até aquele momento. Para Saulo, cada cristão torturado até a morte era um sinal que estava no caminho certo e que estava agradando a Deus com isso. Saulo vivia de acordo com a visão que ele tinha e era totalmente fiel a ela. E aí, aonde que eu quero chegar? Tantas vezes na nossa vida, nós temos tomado decisões ruins. Nós temos seguido por caminhos que não têm nos levado aonde o Senhor deseja que realmente nós estejamos. E eu posso garantir que pelo menos 99,9% das pessoas que fazem isso na melhor das intenções. Fazem isso unicamente acreditando por algo que elas entendem ser correto seguir este caminho. No caso de Saulo, ele foi instruído desde jovem, desde muito jovem. E para ele estava de fato fazendo a vontade de Deus quando ele matava os seguidores de Jesus.
Para ele, os seguidores de Jesus estavam blasfemando de fato contra a palavra, contra a lei mosaica, contra tudo aquilo que ele conhecia até então. Ele tinha de fato uma vista de tudo aquilo. E por que eu digo que ele tinha uma vista? Porque ele não tinha ainda conhecido verdadeiramente a Jesus. E agora eu quero falar um pouco sobre Paulo, o mesmo homem, mas depois da transformação. Paulo era de fato o homem transformado por ter um encontro marcante com Jesus. Apóstolo dedicado à propagação do nome de Jesus Cristo e autor de 13 cartas que até hoje impacta a vida de pessoas pelo mundo todo, impactam a minha, impactam a sua vida, tudo aquilo que Deus falou através daquilo que ele escreveu. Nós estamos falando do mesmo homem. Nós estamos falando de um homem que teve um momento, um marco zero na sua vida a partir do momento em que ele encontrou Jesus. E a partir do momento que ele encontrou Jesus, ele teve ali o seu primeiro encontro, o seu primeiro momento junto com Jesus. E ele passou a ter uma visão transformada por Cristo. E ele passou a ser totalmente fiel a Cristo, totalmente fiel a esta visão. Ele foi liberto pela verdade, pela palavra da verdade. E ele foi capaz de entender que tudo aquilo que ele estava fazendo antes não fazia sentido algum. E o que ele precisava de fato era andar com Cristo, era fazer a vontade de Jesus. 2 homens e 2 situações diferentes. E aqui eu te pergunto, em qual situação você está vivendo hoje na sua vida? O que está acontecendo na sua vida? Não precisa responder, mas pense e diga, será que eu estou colocando Deus na situação? Será que Jesus está vivendo comigo esse momento? E se não está vivendo, é porque eu não estou colocando essa situação totalmente nas mãos dele. Você tem perguntado para Jesus se de fato o que está acontecendo com você hoje está correto? O que você está fazendo, as decisões que você está tomando está correto? Você tem pedido direcionamento para ele? Ou não? Você está levando os seus conhecimentos totalmente ao pé da letra para tomar essas decisões que você tem tomado? Um único homem com 2 vidas totalmente distintas, direcionadas por diferentes perspectivas. Aqui eu coloco novamente, Saulo tinha uma vista de Jesus construída por valores e ensinamentos que lhe foram atribuídos durante muitos anos de sua vida. Já Paulo tinha uma visão de Jesus construída por uma relação direta com ele. Agora eu gostaria de compartilhar algo que está em João 18, bem curto, que diz assim: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Pedro não conseguia entender o propósito do que estava acontecendo naquele momento. Pedro não tinha a visão do sobrenatural, assim como o servo de Eliseu no começo não tinha a visão do que estava acontecendo. Para Pedro, o correto era: eu vou defender Jesus a qualquer preço. Mas ele não sabia que Jesus realmente precisava passar por tudo aquilo. O próprio Senhor diz: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus conhecia o plano. Jesus sabia que todas aquelas etapas que ele estava passando era para que se cumprisse o objetivo principal, para que se cumprisse o objetivo da salvação que nós temos hoje nele. Hoje nós estamos aqui justamente pelo sacrifício de Jesus. Jesus é a visão e cumpriria o propósito do Pai. Nós temos que colocar, por mais difícil que possa ser, a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor e confiar totalmente naquilo que Ele tem para nós, porque nós temos a vista do que está acontecendo e Ele é a visão. Ele tem o melhor para mim e para você. Eu vou dar um breve testemunho de algo que aconteceu, o pastor já sabe porque nós conversamos bastante sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas uma visão geral. Todos aqui, a grande maioria lembra que no começo deste ano, eu dei um testemunho que eu alcancei uma posição que eu buscava há muito tempo dentro da companhia. E muito feliz,
logo depois, alguns meses, a situação ela mudou totalmente, de uma forma que eu não esperava, e a minha vida ficou dentro da companhia de uma forma muito ruim, muito pesada. Começaram a acontecer algumas coisas devido a um relacionamento específico com uma pessoa que estava me desagradando ao ponto de não conseguir dormir, de perder o sono à noite e de realmente tirar a minha paz por algum tempo. E esse algum tempo foram praticamente 6 meses. E antes do mover do sobrenatural de Deus, eu conversei com o pastor, nós oramos e eu coloquei nas mãos do Senhor e disse: Senhor, quem abriu essa porta para mim foi o Senhor. Eu não consigo enxergar, eu não consigo ver aquilo que o Senhor irá fazer. De fato, eu não consigo enxergar uma alternativa para isso. Mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, independente do que vier a acontecer. Passaram-se, eu acho que poucas semanas, né, pastor? 2 semanas, 2 semanas. O pastor chegou aqui, eu estava no louvor e disse: pastor, a situação mudou totalmente. Aquela pessoa foi desligada. Foi desligada e por motivos sérios e por conta disso a minha situação, graças a Deus, agora é o que eu realmente almejei desde o começo, né? Aquilo que eu sempre almejei, e agora as coisas estão fluindo muito bem. Mas aonde que eu quero chegar contando isso para vocês? Chegou no momento em que eu não conseguia enxergar a visão do todo. Isso é natural, porque quem tem a visão do todo é Deus. Ele tem o controle sobre a minha vida. Eu estava vendo ali, estaticamente, aquele momento. Eu estava vendo totalmente aquela foto. Mas Deus é o escritor do filme. Ele começou a escrever e ele já sabe o que vai acontecer lá no final. E o melhor Ele tem para mim e para você. Então nós devemos orar e pedir a visão de Deus sobre as nossas vidas. Sempre. Porque nós somos limitados à vista do que está acontecendo. Mas a partir do momento que nós confiamos nele, nós passamos a andar por uma visão. E aqui eu coloco uma reflexão, que é: um homem no pé de uma montanha, ele possui uma vista da paisagem. Porém, quem está no alto dela tem a visão de tudo que está em sua volta. Isso é uma verdade. Se você está no pé da montanha, você tem ali uma vista do que está ali embaixo, mas quando quem já teve a possibilidade de subir numa montanha, você consegue ver, muitas vezes, até mesmo uma cidade, dependendo do tamanho dela. Então você consegue ver tudo isso. Você consegue enxergar além do que você pode ver quando você está lá embaixo. E nós devemos subir essa montanha. Nós devemos, e para subir essa montanha, nós precisamos nos desarmar de tudo aquilo que é um peso em nossas vidas, de tudo aquilo que está tentando impedir e nos cansar de conseguir alcançar o objetivo de estar lá em cima e conseguir ver tudo aquilo que Deus tem para mim e que Deus tem para você. A vista, ela escraviza. A visão, ela liberta. E por que isso? Porque a vista é aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos, como o servo de Eliseu, como Pedro e como tantas outras pessoas na Bíblia, a gente pode citar. Mas a visão de Cristo, ela nos liberta. Ela nos mostra que existe muito mais do que aquilo que a gente está esperando muitas vezes. Eu tenho certeza que pessoas aqui neste lugar, nessa manhã, esperavam por algo e receberam algo muito melhor e foram surpreendidos por aquilo que Deus tinha verdadeiramente para elas. Você orava por algo, mas o que aconteceu foi muito melhor. E se isso não aconteceu ainda na sua vida, eu creio que vai acontecer. Porque a partir dessa manhã você passará a andar por visão, pela visão da palavra, por aquilo que Deus tem para você, e não mais somente por aquilo que você está enxergando, pela situação, pela estática do momento. Quem está com os olhos vendados precisa ser guiado por alguém ou andar sobre o auxílio de algum instrumento para conseguir chegar aonde espera. Isso é verdade. As pessoas que não conseguem enxergar, não conseguem seguir um caminho, não conseguem andar sem algum tipo de auxílio. Seja uma pessoa segurando no braço, seja uma bengala, algum instrumento, alguns cão, acho que existe cão-guia, né, também, que levam essas pessoas. Mas quem enxerga e tem a visão, pode ir a qualquer lugar, uma vez que tem Jesus, livremente enxergando tudo que está à sua volta.
Segundo a Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não pelo o que vemos. E é isso que nós devemos fazer, andar totalmente por fé. Por mais dolorosa e difícil que seja a vida ou a situação, Deus está no controle de tudo. Deus é o autor da vida, Ele é o autor da sua vida. Ele desenhou cada detalhe da sua vida, do início até o fim. Ele é conhecedor de todas as situações. Então creia que Ele tem o melhor para você. Comece a colocar tudo nas mãos dele e pedir o teu direcionamento. E creia. E muitas vezes crer é difícil, como essa situação que eu comentei que eu estava vivendo. Eu coloquei nas mãos de Jesus, mas eu deitava à noite e mesmo assim a segunda-feira chegava. Algumas pessoas falam sobre a síndrome do Fantástico. Eu não assisto Fantástico. Eu não assisto. Mas algumas pessoas dizem que quando toca a musiquinha do Fantástico, à noite, começam a ficar desesperadas, porque acabou o final de semana, né? Apesar de não assistir, em alguns momentos eu estava vivendo a síndrome do Fantástico. Porque chegava domingo à tarde, eu ficava pensando em toda aquela situação e o que poderia acontecer ainda, o que eu poderia viver, e aquilo tirava a minha paz. O que está tirando a sua paz? O que está nos últimos dias tirando a sua paz? Assim como Jesus mudou a minha situação, eu creio que Ele está mudando a sua situação. Isso pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, mas creia que vai acontecer e Ele vai operar o sobrenatural na sua vida. E você estará aqui, dando o seu testemunho e falando de tudo que Ele fez na sua vida. Não sabemos o que Deus tem preparado para as nossas vidas e a nossa visão precisa estar firmada onde? Na palavra de Deus. Então busque a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, pois ela tem o direcionamento que você precisa. Ela tem a direção verdadeira que você precisa seguir. Não existe Waze melhor do que a palavra de Deus, acredite nisso. Não existe GPS melhor do que a palavra de Deus para as nossas vidas. O que você enxerga te limita, a visão de Deus te coloca no ilimitado. Ele é um Deus criativo. Ele conhece todas as coisas. Então, por mais que você não enxergue, que você fale que é impossível mudar a sua história, Ele tem o impossível para fazer na sua vida. Ele quer te colocar no ilimitado e te tirar dessa visão que está te limitando e te tirar dessa situação que está te parando, que está te puxando para trás, tentando impedir que você siga no caminho que Jesus tem para você. A visão de Deus, ela te dá confiança, como fez com Davi, que ignorou totalmente estar diante de um gigante. Davi estava diante de um gigante, todo o exército de Israel temendo, homens que treinaram durante muito tempo, estavam preparados para a batalha, temiam. E aquele jovem rapaz que cuidava de ovelhas chegou e falou: quem é aquele cara ali que está blasfemando contra o povo de Deus? E nós sabemos toda a história. Ele não foi com nenhum tipo de armadura. Tentaram colocar algumas armaduras nele ali, mas realmente era algo pesado, incômodo, tiraram. E apenas com uma pedra, Deus derrubou o inimigo. Eu digo Deus porque não foi Davi. E Davi sabia disso. Sabia que Deus estava com ele. E aquele gigante veio ao chão. A visão de Deus, ela quebra cadeias, como fez com Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos, estavam sendo açoitados, estavam numa situação que parecia definitiva, mas eles adoravam, eles cantavam, eles buscavam a presença do Pai. E nós sabemos o que aconteceu também com Paulo e Silas na prisão. Aquelas paredes caíram e eles foram libertos em nome do Senhor Jesus. Então, adore a Deus. Tenha a prática de louvar a Deus. E louvar muitas vezes não é cantar. Você vai falar, eu não sou de cantar muito, não sei cantar. Mas pode ter certeza que quando você abrir a boca e começar a cantar, para Deus vai soar como a melhor das sinfonias. Vai soar como a melhor das canções. Comece a declarar palavras de amor a Ele. Comece a agradar a Deus em todos os momentos da sua vida, não somente nos momentos fáceis, mas também nos momentos de prisão. E Ele tem a libertação para a sua vida. A visão de Deus, ela te dá resistência e misericórdia, como Ele fez com Estevão, que ao ser apedrejado, conseguia ver os céus abertos para o receber e clamava a Deus para perdoar aqueles que estavam lhe ferindo. Imagina, irmãos,
no momento final da sua vida ali, sendo apedrejado, ele conseguia ver o que estava por vir, ele cria no que estava por vir, ele estava sendo apedrejado por servir a Deus. E ele foi fiel à visão que Deus deu para ele. E ele foi fiel até o fim, ao ponto de, além de ver para onde ele estava indo, ele pedir misericórdia para o Senhor por aqueles que estavam fazendo aquilo sobre a vida dele. Comece a orar também pelos seus inimigos. Comece a orar por aquelas pessoas que aparentemente querem o seu mal. Você é diferente. Você tem Jesus, você tem a Deus. Ele tem algo maior para você. Então ore, porque Deus tem algo maior também para a vida dessa pessoa que talvez você esteja pensando agora. Deus tem algo sobrenatural para fazer na vida dela e talvez Ele vai usar você para fazer isso. A visão de Deus te faz olhar além da enfermidade e da morte, como fez com Lázaro e também com a filha de Jairo. Duas situações também que pareciam definitivas e estáticas. Acabou, era a vista de algo que estava ali consumado. Lázaro já estava sepultado. A filha de Jairo já estava deitada e, como estava nas escrituras, ela já estava morta. Mas Jesus entrou na situação e nós sabemos o que aconteceu. A filha de Jairo, ela se levantou, respirou e teve vida. E aquele homem que estava sepultado, Lázaro, aquele momento e aquela morte deixou de existir na vida dele, porque Jesus estava na situação. E o nome dele, o nome de Deus estava sendo glorificado naquela situação, e ele será glorificado na sua vida também. Se hoje você está falando que existe morte dentro da sua casa, que existe uma situação de enfermidade que não tem jeito, talvez os médicos já te desenganaram ou desenganaram alguém que você conhece, o Senhor está falando, como nós lemos antes, a visão, ela te limita, a vista te limita, mas a visão de Deus, ela te coloca no ilimitado. E o ilimitado é o milagre que Ele irá operar, que Ele está operando na sua vida. Eu declaro vida aonde hoje há morte. A vida de Jesus, o sopro de vida de Deus sobre cada situação que você está passando e que você está vivendo. A visão de Deus nos dá um sentido para todas as coisas e nos traz a certeza que Ele tem o melhor para todos em qualquer situação. Existe um plano para a sua vida. E esse plano tem começo, meio e fim. E quem desenhou esse plano está no controle da situação. Creia nisso. E quem desenhou esse plano não foi você. E o plano que está desenhado é muito melhor do que aquele que você está seguindo por conta própria. É muito melhor. Ele está no controle da situação. Quantos creem nisso? Aleluia! Então nós devemos passar a viver pela visão de Deus e deixar de viver por aquilo que está acontecendo pela vista. Nós devemos estar em cima da montanha e não no pé dela. Então comece a andar com as suas orações, comece a andar com a sua adoração, comece a andar servindo a Deus todos os dias. E Ele te dará a visão daquilo que Ele tem para você, daquilo que Ele tem através de você, aquilo que Ele tem para a sua família. Aleluia. Era isso que eu gostaria de compartilhar nessa manhã com vocês. E eu gostaria de orar nesta manhã pela sua vida, pela minha e pela sua vida. Eu não sei exatamente o que você está passando, o que você está enfrentando. Talvez você esteja num momento igual ao servo de Eliseu. Talvez você esteja passando por um momento igual a Pedro, que você quer defender alguém a todo custo. Talvez você esteja passando por um momento em que você acha que está morto. Aquela situação já era, não tem mais salvação. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe e Ele irá operar o sobrenatural na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos totalmente na Tua presença e entregamos os nossos olhos naturais e sobrenaturais, Jesus. Ó Deus, assim como Eliseu orou, eu oro, Pai, tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Tira aquilo que está tentando impedir de enxergarmos aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor está operando em nossas vidas. E eu creio que o Senhor está operando de formas diferentes aqui, nesta manhã, sobre a sua igreja. Venha, Senhor. Venha tirar a pedra, Senhor amado, da onde algo já foi sepultado.
Venha, Senhor amado, trazer a cura para onde as pessoas acham que não há, Senhor, mais remédio, Senhor. Venha, Jesus, trazer a luz para onde há escuridão. Pois o Senhor é a luz, o Senhor é a visão, o Senhor tem a visão de tudo e todas as coisas, Pai. Eu te agradeço, Pai, pelo teu sobrenatural. Eu te agradeço por o Senhor estar movendo o teu sobrenatural. Está acontecendo milagre, Senhor. Eu creio neste momento, Pai. Na casa de cada um que aqui está. Opera, Senhor, para que hajam muitos e muitos e muitos testemunhos, Pai. Para que seu nome continue a ser glorificado cada vez mais, Pai. Para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Opera em nós e através de nós. Nos colocamos totalmente diante de Ti e entregamos os nossos olhos a Ti, Pai. Que tenhamos a visão do todo, daquilo que o Senhor quer, Pai. Daquilo que o Senhor tem para nós. E que quando não conseguimos enxergar, Deus, possamos confiar e andar, Senhor, sobre a visão do Senhor, a visão da salvação. Nós agradecemos por tudo, Jesus. Eu já agradeço por tudo que o Senhor está fazendo e irá fazer na sua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.